Eles a chamavam de princesa de conto de fadas, mas a verdade é que Diana Spencer viveu aprisionada em uma gaiola dourada. Ela se tornou um ícone de estilo, um símbolo de compaixão e a mulher mais amada de sua época e, ao mesmo tempo, uma das mais solitárias. Enquanto a realeza preferia silenciar, ela ousou falar sobre o que nem sequer se ousava pensar. Sua morte em Paris não foi apenas um choque, foi um terremoto que abalou a Grã-Bretanha e emocionou o mundo inteiro. Neste vídeo, você descobrirá por que a jovem Diana foi considerada a candidata perfeita para se tornar a esposa do herdeiro do trono e o que lhe esconderam até o dia do casamento. Como seu casamento com o príncipe Charles se transformou em uma tragédia anunciada desde o início. Quem foi seu grande amor nos últimos anos de vida? E o que realmente aconteceu naquela noite fatídica no túnel Alma? Mas, acima de tudo, entenderá o legado que ela deixou e por que, até hoje, milhões sentem que perderam não apenas uma princesa, mas uma mulher que falava diretamente à alma das pessoas. Esta não é apenas a história de uma família real. É a história de uma mulher que se atreveu a ser ela mesma, mesmo quando o mundo inteiro a observava com expectativas impossíveis de atender. No coração da Inglaterra, entre os campos verdes de Norfolk, fica Sandringham, um dos retiros favoritos da realeza britânica. Ali, em meio aos jardins da propriedade, está Park House, uma residência que, na época, era alugada. Foi nesse lugar, em 1º de julho de 1961, que nasceu Diana Frances Spencer. Desde o primeiro dia, seu destino parecia entrelaçado com o da monarquia. Sua família mantinha laços estreitos com a coroa, e ela cresceu a poucos passos da residência real. Seu pai, John Spencer, carregava o título de Visconde Althorp, herdeiro de uma linhagem aristocrática que remontava ao século XV. Sua mãe, Frances Chandka YDD, nascida Roche, descendia de uma família igualmente nobre. Seu avô, Barão Fermoy, era amigo íntimo do rei George VI e frequente visitante da corte. No papel, a união entre duas dinastias tão ilustres parecia um casamento perfeito. Mas, na prática, era tudo menos harmonioso. Antes de Diana, o casal já tinha 2 filhas, Sarah e Jane, mas o que realmente desejavam era um herdeiro homem. Quando finalmente nasceu um menino, a tragédia bateu à porta, a criança faleceu pouco depois do parto. Esse golpe devastador marcou o início do fim do relacionamento dos pais. Diana chegou 1 ano depois, mas não foi recebida com a alegria que uma menina de sangue nobre merecia. O pai ainda sonhava com um filho, e a mãe já vivia mergulhada em sua própria frustração. Somente 3 anos mais tarde nasceu Charles, o futuro 9º Conde Spencer, mas, quando ele veio ao mundo, o casamento de John e Frances já estava em ruínas. O divórcio escandaloso, em 1969, foi uma ferida aberta não só para o casal, mas principalmente para os filhos. Diana tinha apenas 8 anos. Não foi apenas testemunha do colapso familiar, viveu uma catástrofe emocional. As batalhas judiciais pela guarda, que se arrastaram por meses, foram marcadas por disputas públicas e pela interferência de ambas as famílias. No fim, o pai conseguiu a custódia das 4 crianças. Frances logo se casou novamente, desta vez com Peter Chandka YDD, herdeiro de um império do setor de papel. Esse novo casamento lhe deu status, mas a afastou ainda mais dos filhos. Para Diana, a mensagem foi clara: a mãe que amava agora era uma figura distante, quase um fantasma. Ela se lembrava, anos depois, do dia em que voltou da escola e descobriu que a mãe havia partido sem aviso, sem despedida. Uma criança não entende as complexidades dos adultos, mas sente o vazio com uma intensidade que marca para sempre. Em casa, restavam o pai, governantas, salões frios e jantares formais esporádicos. Sua educação inicial foi na Suffield School, em King's Lynn, seguida pelo internato feminino Riddlesworth Hall. Os professores notavam sua doçura e sensibilidade, mas não um brilho acadêmico. Onde Diana realmente se destacava era nas artes, adorava música, desenho e, acima de tudo, balé. Sozinha em seu quarto, perdia-se dançando ao som de discos, sonhando com os holofotes de um palco. Seu crescimento, 1,78 metros, acabou com a possibilidade de uma carreira profissional, mas a paixão pela arte nunca a abandonou. Aos 13 anos, transferiu-se para West Heath, em Kent, a mesma escola das irmãs. Lá, era conhecida como uma aluna tímida, mas gentis, sempre pronta a ajudar as mais novas e querida por todos os funcionários. Evitava fofocas, mantinha-se à parte, mas tinha algumas amigas íntimas com quem dividia segredos e sonhos.
uma professora lembrava dela como a menina mais doce da escola, um pouco melancólica, mas profundamente atenta aos outros. Após concluir os estudos, Diana passou um curto período na Suíça, em uma escola de elite onde aprendeu francês, pintura e etiqueta. Não durou nem um ano, ela não se sentia à vontade naquele ambiente. De volta a Londres, decidiu trilhar seu próprio caminho. Aos 18 anos, mudou-se para um apartamento em Arus Court, presente do pai, e arrumou emprego como babá, depois como auxiliar em uma creche chamada Young England. Para muitos, seria apenas um trabalho temporário, para ela, tinha um significado profundo. Diana amava crianças, conectava-se com elas de forma natural, sabia consolar com um abraço ou uma palavra. Colegas se lembravam dela chegando sem maquiagem, com roupas simples, às vezes com um pacote de sanduíches, e nunca usando seu sobrenome para obter privilégios. Andava de metrô, fazia compras em feiras, vivia com simplicidade e liberdade. O Londres dos anos 70 era efervescente, cheio de mudanças e cores. Diana mergulhou nessa energia como qualquer jovem de sua idade, ia ao cinema, ouvia Brian Ferry, escrevia cartas às amigas cheias de preocupações cotidianas. Mesmo assim, havia algo nela que chamava atenção. A pele clara, a silhueta esbelta, os olhos azuis penetrantes e um sorriso tímido que escondia uma força inesperada. Os jornais de sociedade já falavam dela, mas ela nunca buscou os holofotes. Entre o peso de um nome aristocrático e o desejo de uma vida comum, entre as paredes frias da casa paterna e o calor que tentava criar sozinha, Diana passou seus primeiros 20 anos. Sua juventude não foi iluminada por refletores, mas pela busca desesperada de afeto, pela saudade de um carinho que quase não conheceu. Até que, um dia, apareceu alguém que a olhou não como mais uma Spencer, mas como uma mulher. Quando Diana cruzou o caminho do príncipe Charles pela primeira vez, ninguém imaginava que aquele encontro levaria a um casamento que entraria para a história não apenas como o casamento do século, mas como um dos dramas reais mais dolorosos do século XX. Não houve romance no sentido tradicional, nenhuma paixão avassaladora, nenhuma conversa profunda sobre o futuro. Tudo se desenvolveu dentro de um script de tradições, expectativas públicas e um protocolo que, desde o início, condenou aquela união. Era um mundo de regras não escritas, onde os sentimentos se curvavam ao dever, e o valor pessoal pesava menos que a adequação a um papel predeterminado. Diana tinha apenas 16 anos quando cruzou pela primeira vez com o olhar de Charles, durante uma visita do príncipe à propriedade ancestral dos Spencer. Na época, ele cortejava sua irmã mais velha, Sarah, e a jovem Diana, tímida, de olhos baixos, quase sem ousar pronunciar uma palavra, mal registrou sua presença. Charles, com seus 31 anos, era o herdeiro do trono, cercado por uma corte de expectativas e fofocas, e mal notou a adolescente que, sem saber, já estava destinada a um futuro muito além daqueles salões. Mas o destino, como sempre, tece suas tramas nos bastidores. 4 anos depois, em 1980, Diana vivia em Londres, dividindo um apartamento modesto em Arus Court com amigas, trabalhando como assistente em uma creche. Sua vida era uma rotina de metros lotados, compras no mercadinho da esquina e pequenas preocupações cotidianas, um contraste gritante com o mundo aristocrático que a aguardava. Enquanto isso, no círculo de Charles, as conversas sobre a necessidade de um casamento adequado ganhavam urgência. O herdeiro completará 31 anos, e a pressão da família real, especialmente da rainha, tornava-se insustentável. Entre as candidatas, o nome de Diana surgia como uma solução quase perfeita, jovem, de linhagem impecável, sem escândalos no passado e, acima de tudo, já querida pelo público. O convite para um fim de semana em Balmoral, a residência escocesa da família real, foi o primeiro teste. Lá, diante de um Charles abalado pela recente morte de Lord Mountbatten, seu mentor, assassinado pelo IRA, Diana revelou uma sensibilidade genuína. Não houve encenação, nem palavras ensaiadas, apenas uma empatia espontânea que o tocou profundamente. Começaram então os encontros discretos, visitas a Clarence House, passeios pelos jardins, cavalgadas e conversas lentas, quase tímidas. A imprensa ainda não conhecia a Miss Spencer, e Diana seguia sua vida como se nada estivesse prestes a mudar. Mas nos bastidores do palácio, os olhares já avaliavam com seriedade. Em novembro daquele ano, o convite para Sandringham não foi mais um gesto de cortesia, mas um exame silencioso. Diana deveria provar que sabia caçar, comportar-se à mesa, conversar com a realeza e navegar pelas águas traiçoeiras do protocolo.
Ela mesma admitiria depois o desconforto daqueles dias, mas se esforçou para manter a compostura. A família real aprovou. 3 meses mais tarde, durante um passeio solitário pelos jardins do castelo de Windsor, Charles ajoelhou-se e pediu sua mão. Ela aceitou. Tinham se conhecido há pouco tempo, mas o ritmo daqueles eventos não era ditado pelo coração, era a história, a tradição e a máquina real que os empurravam adiante. O anúncio da noivado, em 24 de fevereiro, transformou Diana em um fenômeno global. Vestida de azul, com um anel de safira que se tornaria icônico, ela enfrentou as câmeras com um sorriso que escondia a turbulência interior. Quando um jornalista perguntou se eles se amavam, Diana respondeu sem hesitar, claro que sim. Charles, com um sorriso evasivo, acrescentou, o que quer que isso signifique. Aquela frase, talvez dita sem maldade, ecoaria como um presságio, a primeira rachadura em um casamento construído sobre alicerces frágeis. Após o noivado, a vida de Diana foi engolida pelo protocolo. Abandonou o emprego na creche, voltou para a casa dos Spencer e, finalmente, instalou-se em Clarence House, onde uma equipe de especialistas a moldaria para seu novo papel: aulas de etiqueta, história da monarquia, postura em público, discursos ensaiados, tudo enquanto a imprensa a devorava com um apetite voraz. Fotógrafos acampavam diante de sua porta, seguindo cada passo, cada escolha, o comprimento da saia, a cor do esmalte, o tom de voz. Ela se tornou, em semanas, a favorita da nação, jovem, doce, acessível, a princesa do povo antes mesmo de sê-lo oficialmente. Mas por trás daquele sorriso que encantava multidões, crescia uma sombra. Diana sentia-se sozinha. Percebia, aos poucos, que o príncipe não era o homem emocionalmente disponível que imaginara, que suas relações passadas, especialmente com Camilla Parker Bowles, não eram um capítulo fechado, e que, naquela história, talvez ela não fosse a protagonista, mas uma peça estratégica em um jogo muito maior. Enquanto os preparativos para a boda avançavam em segredo, ensaios da cerimônia, fotos oficiais, a escolha do buquê, sua ansiedade se aprofundava. Confidenciou a uma irmã que duvidava de seguir adiante, mas a resposta foi cruelmente pragmática: é tarde demais. Seu rosto já está estampado em toalhas de cozinha. O casamento com o herdeiro do trono havia deixado de ser uma escolha pessoal para tornar-se uma questão de Estado. E então chegou 29 de julho. Londres acordou antes do amanhecer, com centenas de milhares de pessoas enchendo as ruas desde as 4 horas da manhã, armadas com bandeiras, guarda-chuvas e termoses de chá. O trajeto da carruagem já estava ladeado por uma multidão eufórica, enquanto a cidade se vestia de festas, guirlandas, fitas, flores e vitrines decoradas com bonecas em trajes de noiva. Não era apenas uma cerimônia, era um espetáculo de Estado, meticulosamente coreografado, carregado de simbolismo. Dentro de Clarence House, Diana acordou após uma noite quase em claro, rodeada por floristas, maquiadores, estilistas e assessores. O vestido, obra dos designers Elizabeth e David Emanuel, aguardava seu momento: seda marfim, 10.000 pérolas e lantejoulas, rendas antigas e uma cauda de 8 metros. Um sonho de princesa ou uma armadura. Enquanto o mundo assistia, com 750 milhões de telespectadores em 74 países, a jovem de 20 anos, ainda uma adolescente em essência, preparava-se para entrar na Catedral de São Paulo não como Diana Spencer, mas como a futura princesa de Gales. A escolha do local, aliás, não foi casual. Diferente das tradicionais coroações em Westminster, São Paulo era maior, capaz de abrigar 3.500 convidados, chefes de Estado, monarcas, primeiros-ministros, arcebispos, generais e parlamentares. Era um recado claro: aquele não era apenas um casamento, mas um ato político, quase imperial. E quando as portas da catedral se abriram, revelando Diana em seu vestido de contos de fadas, o mundo prendeu a respiração. Ninguém ali, nem mesmo ela, poderia imaginar que aquele dia, tão ensaiado e perfeito, marcaria o início de uma das histórias mais trágicas e fascinantes da realeza moderna. O vestido, um sonho de tafetá de seda e renda antiga que já pertenceu à Rainha Maria, arrastava atrás de si um manto de mais de 7 metros, o mais longo da história da monarquia britânica, um rio de tecido que parecia carregar o peso de séculos de tradição. Quando Diana entrou na carruagem ao lado do pai, o vestido amassou-se levemente, um detalhe quase imperceptível que, no entanto, ficaria gravado em sua memória como um presságio. Debaixo das camadas de tule, escondida como um segredo, uma fita azul estava costurada à saia, um amuleto contra o mal-olhado.
Em seu buquê de orquídeas brancas, fresias e mirta, um galho havia sido colhido do mesmo arbusto que forneceu flores para o casamento da rainha Vitória, como se o passado insistisse em tecer seu fio no presente. Ao chegar à abadia, entre a multidão que a aclamava, Diana mal ergueu os olhos. Não era uma noiva radiante que avançava, mas uma figura cada vez mais aprisionada pelo espartilho dourado do protocolo. Mais tarde, ela confessaria que, naquele momento, suas ideias se embaralhavam, os pés pareciam flutuar sobre o chão de mármore, e tudo ocorria como se estivesse observando outra pessoa, uma estranha em seu próprio corpo, vestida de princesa. Dentro da catedral, o órgão ressoava solene, a voz do arcebispo de Canterbury, Robert Runcie, ecoava entre as abóbadas góticas, e os convidados, uma assembleia de poder e história, aguardavam em silêncio reverente. Quando Diana avançou pela nave central, um suspiro coletivo percorreu a assembleia, seguido pelo clique obsessivo das câmeras. Seu vestido, uma cascata de seda, era arrastado por 5 pequenas daminhas de honra, enquanto à sua frente estendiam-se 30 metros de tapete vermelho até o altar e até o homem com quem, segundo o mundo, ela dividiria o resto da vida. A cerimônia durou pouco mais de 1 hora, mas foi suficiente para que 2 detalhes se destacassem como rachaduras na fachada perfeita. Ao repetir os nomes de Charles, Diana tropeçou, Philip Charles Arthur George, quando o correto seria Charles Philip Arthur George. Um erro pequeno, mas simbólico, como se, mesmo ali, seu inconsciente resistisse à identidade que lhe era imposta. E então veio a recusa. Quando chegou a hora dos votos, ela insistiu em omitir a palavra a obedecer do juramento matrimonial, algo que nenhuma outra noiva real, nem mesmo a rainha Elizabeth II, ousara fazer antes. Um gesto silencioso, quase imperceptível para a maioria, mas que, anos depois, seria interpretado como o primeiro ato de rebeldia de uma mulher determinada a não se curvar sem questionar. Após a bênção, os recém-casados emergiram da abadia para um mar de rostos extasiados. A carruagem aberta, puxada por cavalos brancos, avançou pelas ruas de Londres enquanto a multidão atirava pétalas, cantava o hino nacional e gritava seu nome. Princesa dos Corações, um apelido nasceu ali, entre risos e lágrimas de emoção, embora o título oficial de Princesa de Gales só lhe fosse concedido após a assinatura dos registros. No balcão do Palácio de Buckingham, diante de dezenas de milhares de pessoas, Charles quebrou o protocolo, inclinou-se e depositou um beijo rápido em sua bochecha. O gesto, capturado por lâmpadas e lentes, tornou-se a imagem mais reproduzida do dia, um instante de ternura fabricada para as câmeras, enquanto, nos bastidores, o banquete se desenrolava com todo o esplendor de um império. O bolo de 4 andares, decorado com coroas iniciais entrelaçadas, foi fatiado e distribuído entre os convidados como uma relíquia. Mas, apesar do brilho dos cristal, do peso das coroas e do delírio popular, Diana sentia-se estranhamente ausente. Ainda naquela noite, confidenciou a amigos próximos que tudo aquilo, o sorriso, o véu, a bênção do arcebispo, parecia pertencer a outra pessoa. A lua de mel, marcada para começar no dia seguinte, não lhe parecia o início de uma vida a 2, mas a continuação de um script do qual não conseguia escapar. Quando as portas do Palácio de Buckingham se fecharam atrás dela, Diana deixou de ser uma jovem de 20 anos para se tornar Sua Alteza Real, a Princesa de Gales. O mundo vira sua marcha triunfal pela nave da abadia, o beijo no balcão, as multidões que a aclamavam como uma heroína de contos de fada. Mas, nas semanas que se seguiram, ficou claro que, por trás dos títulos e das cortinas de veludo, esperava-a uma realidade muito diferente, fria, clausurada, regida por rituais e desprovida da intimidade humana que ela tanto ansiava. Seus dias passaram a ser cronometrados com precisão militar. Cada manhã começava com uma agenda imutável. Compromissos oficiais, jantares de Estado, aparições calculadas, recepções onde cada palavra e cada gesto eram escrutinados. Até as roupas que vestia eram aprovadas com antecedência por assessores do palácio, a espontaneidade, aquele traço que a definia, agora era um luxo proibido. Diana descobriu que, na família real, o Anheuan era uma concessão rara. Sorrir para as câmeras, segurar a bolsa da maneira correta, nunca cruzar as pernas em público, respeitar a hierarquia até dentro de seu próprio lar, tudo isso se tornou uma segunda natureza, enquanto sua essência se esvaía. Seu casamento com Charles, já tenso desde o início, deteriorou-se rapidamente. Ele, 13 anos mais velho, criado na rigidez de uma instituição milenar, parecia mais à vontade entre discursos protocolares e viagens oficiais do que nos raros momentos a sós. Nos primeiros meses, ainda havia jantares íntimos, conversas forçadas, tentativas de aproximação.
Mas a distância crescia, alimentada pelo silêncio de Charles, uma cortesia gelada que, para Diana, era mais dolorosa que qualquer desavença aberta. E então havia ela, Camila Parker Bowles. Uma sombra que Diana não conhecia pessoalmente, mas cuja presença sentia como um fantasma entre os dois. O golpe final veio com a descoberta de um bracelete, encomendado por Charles a um joalheiro, com as iniciais Angé e F, apelidos carinhosos que o príncipe e Camila usavam entre si, Gladys e Fred. Diana encontrou o objeto por acaso, e, embora Charles tenha tentado minimizar o incidente, é apenas uma lembrança, a verdade a atingiu como uma lâmina. Ao se casar, ela não havia conquistado um lugar exclusivo em seu coração, mas sim dividido um espaço que já pertencia a outra. A traição não era física, era existencial. O corpo começou a reagir. Sob o peso da exposição pública, da solidão dentro do palácio e da sensação de ser uma intrusa em sua própria vida, Diana desenvolveu bulimia. Não era apenas um distúrbio alimentar, era uma forma desesperada de recuperar algum controle sobre si mesma, de marcar território em um mundo onde até seus pensamentos pareciam pertencer à coroa. Os ataques vinham após jantares oficiais, depois de conversas tensas com Charles, nas noites em que se sentia mais sozinha. Ninguém notava, ou fingia não notar. Os assessores de Charles a consideravam imatura, instável, demasiado emocional. A rainha Elizabeth II mantinha uma distância polida, sem interferir nos assuntos do filho. Já o príncipe Philip, com sua franqueza brutal, às vezes tentava conversar com ela, mas suas palavras, mais do que consolo, soavam como repreensões. Nas cartas que escrevia em segredo ao irmão ou às amigas de escola, transparecia um desespero mudo: não tenho com quem falar sobre o quão difícil tudo isso é. 3 meses após o casamento, veio a notícia da gravidez. Por um breve momento, Diana permitiu-se esperar que um filho pudesse salvar aquilo que já se desintegrava. Mas até isso se tornou uma fonte de angústia. Durante uma estadia em Sandringham, ela sofreu uma queda na escada. Os médicos garantiram que o bebê estava bem, mas os rumores se espalharam: teria sido um acidente? Uma tentativa desesperada de chamar atenção? Quando William nasceu, em junho de 1982, algo em Diana mudou. Pela primeira vez desde a boda, ela sentia que existia para além dos protocolos. Criou o filho à sua maneira, acordando à noite para amamentá-lo, recusando-se a deixá-lo aos cuidados de babás por longos períodos, insistindo em levá-lo consigo em viagens oficiais. Para a realeza, aquilo era quase um escândalo; para Diana, era uma questão de sobrevivência. Afinal, se não podia ser dona de seu próprio destino, ao menos seria dona do amor que dava. Aquele era o único refúgio de alegria genuína em meio ao deserto de formalidades. Mas enquanto o amor por William e Harry a sustentava, o casamento desmoronava em silêncio. Charles e Diana já não dividiam nem as refeições, nem as confidências. Ela sentia, com uma clareza dolorosa, que o coração do marido ainda batia ao ritmo de outro nome, Camila. Durante a turnê pela Austrália, enquanto multidões delirantes acenavam bandeiras e jornais estampavam sorrisos perfeitos, Diana chorava sozinha nos aposentos do hotel, sufocada pela solidão que nem a fama nem os holofotes conseguiam preencher. Foi depois do nascimento de Harry, quando a frágil esperança de reconstruir algo já se esvaía, que ela enfrentou Charles com uma pergunta direta: você ainda está com Camila? Ele não hesitou. Não houve desculpas, nem meias-verdades. Apenas um assim seco, como uma porta se fechando para sempre. Diana não gritou. Não jogou objetos contra a parede. Simplesmente absorveu o golpe, como tantos outros, e recuou para dentro de si mesma. Aquela admissão não encerrou o casamento, encerrou a ilusão. Kensington Palace, com seus salões dourados e corredores ecoantes, transformou-se em uma fortaleza de solidão. Horas a fio, ela ficava imóvel no chão do quarto, com a música alta abafando os pensamentos, ou escrevia em diários que ninguém leria, exceto ela mesma. Os criados passavam ao lado, fingindo não ver as lágrimas. Não era a solidão de quem está sozinho, era a solidão de quem sabe que está sozinho. Mas foi nesse vazio, nesse abismo de desamparo, que algo em Diana começou a se reconfigurar. A dor, em vez de destruí-la, forjou nela uma resistência quietas. A mulher que o mundo via como um símbolo de fragilidade estava, na verdade, aprendendo a transformar suas cicatrizes em força. Muito antes de a imprensa batizá-la como a princesa dos corações, ela já o era, não por decreto, mas por instinto.
Em um sistema construído para manter distâncias, Diana deu o passo que ninguém ousava, aproximou-se. E não como uma figura real, mas como alguém que sabia o que era sofrer. Seu primeiro ato de rebeldia compassiva veio em um centro de tratamento de câncer, onde, em vez de cumprir o protocolo com apertos de mão rápidos e sorrisos ensaiados, ela sentava-se à beira das camas, segurava mãos trêmulas e perguntava: "Como você está realmente?" Os funcionários se lembravam. Ela chegava sem aviso, às vezes com uma cesta de frutas, outras com nada além de sua presença. Não havia câmeras, nem assessores, nem discursos preparados. Apenas uma mulher que se importava. Mas foi na luta contra o estigma da AIDS que Diana quebrou as últimas barreiras do preconceito. Em plena epidemia de pânico, quando o medo do contágio era mais viral que o próprio vírus, ela entrou em uma clínica para pacientes com HIV, estendeu a mão sem luvas para um homem em estágio avançado da doença e deixou que o mundo visse. A foto, seus dedos entrelaçados aos dele, sem medo, sem julgamento, foi um tiro no escuro da ignorância. Não precisou de palavras. O gesto falou por si: o perigo não está neles. Está em nossa indiferença. Depois daquele dia, ela voltou inúmeras vezes, em Londres, em Nova York, em qualquer lugar onde houvesse alguém precisando ser visto. Médicos contavam que ela aparecia sem aviso, com um buquê de flores ou um livro, e ficava horas ouvindo histórias que ninguém mais queria ouvir. A guerra, porém, foi seu campo de batalha mais visceral. Em 1997, quando o mundo ainda tratava as minas terrestres como um problema distante, Diana pisou em um campo minado em Angola, vestindo colete à prova de balas e um capacete, como se desafiasse a morte a provar que algumas vidas valiam menos que outras. As imagens dela caminhando por aquelas terras devastadas onde, 24 horas antes, explosões ainda ecoavam, chocaram a opinião pública. Não era um gesto performático, era um grito. Poucos meses depois, na Bósnia, ela abraçou crianças que haviam perdido pernas para armas escondidas no chão e prometeu: "Farei tudo o que puder para que menos pessoas sofram como você." Não eram promessas vazias. Eram juramentos feitos com os olhos molhados. Diana não escolhia causas fáceis. Visitava abrigos para sem-teto à noite, quando as câmeras dormiam. Ligava para ONGs perguntando: "O que vocês precisam? Dinheiro? Cobertores? Alguém para ouvir?" Uma vez, enviou caixas de casacos novos para um centro juvenil com um bilhete: "O inverno está chegando. Que ninguém passe frio." Não assinava com seu título. Não pedia reconhecimento. Aos que trabalhavam com ela, bastava um detalhe para reconhecê-la: ela lembrava. Lembrava dos nomes, das datas, das histórias contadas em voz baixa nos corredores dos hospitais. Não era uma padroeira de fachada. Era uma aliada. Enquanto isso, o palácio a observava com desconfiança. Uns a chamavam de instável. Outros, de perigosa, não pela ousadia, mas pela autenticidade que ameaçava as regras não escritas da monarquia. Mas fora daqueles muros, ela era amada justamente por isso, porque não representava um papel vivia. Errava. Chorava em público. Abraçava estranhos. E, acima de tudo, escolhia estar onde dói. Até que, em meados dos anos 90, a farsa chegou ao fim. O casamento era uma ruína. As aparições juntas, raras e tensas. A imprensa devorava cada boato, cada olhar trocado, cada silêncio eloquente. Mas por trás dos tabloides, havia uma mulher que percebia estar perdendo não apenas um marido, mas a própria voz. E então, num ato de coragem que ecoaria por décadas, decidiu: chega de silêncio. Em 1992, o livro Diana, Sua Verdadeira História, de Andrew Morton, explodiu como uma bomba no coração da Inglaterra. Nas suas páginas, pela primeira vez, o mundo leu sobre as noites de solidão, as tentativas de suicídio, a bulimia, a traição institucionalizada. Não eram fofocas. Era um grito. E embora o palácio tentasse desqualificá-lo como fantasia, as pessoas sabiam: aquelas palavras tinham o peso da verdade. Porque vinham de uma mulher que, depois de anos sendo tratada como um adereço da coroa, finalmente havia encontrado sua própria voz. E, uma vez livre, não voltaria a se calar. Não eram apenas revelações sobre bulimia, automutilação ou o desespero que a consumia entre os muros do palácio. Anos depois, viria à tona que a própria Diana havia sido a fonte daquelas confissões explosivas.
Através do intermediário de confiança James Coulthurst, ela entregou a Morton gravações com suas respostas, um ato sem precedentes. Pela primeira vez, um membro da realeza escolheu falar a verdade não através dos comunicados oficiais, mas em primeira pessoa, com a crueza de quem já não tinha nada a perder. O livro virou fenômeno, e embora o palácio mantivesse um silêncio glacial, a Grã-Bretanha começou a enxergar a princesa não como um ícone distante, mas como uma mulher de carne e osso, cujas cicatrizes eram tão reais quanto sua coroa. Aqueles mesmos meses de 1995 marcariam um ponto de não retorno. Em dezembro, o primeiro-ministro John Major, com o aval da rainha, anunciou ao parlamento a separação de facto do príncipe e da princesa de Gales. O casamento ainda existia no papel, mas na prática já era ruína. Diana permaneceu em Kensington, Charles se refugiou em Highgrove, e ambos passaram a cumprir seus deveres públicos como estranhos sob o mesmo tetramino de protocolos. Enquanto isso, a imprensa se transformava em um cerco implacável. Telefones grampeados, cartas violadas, perseguições que beiravam o assédio. Diana sentia o controle sobre a própria vida escorrer entre os dedos e, com ele, a paciência para continuar alimentando a farsa do silêncio. Foi então que veio o golpe final, a entrevista a Panorama, gravada em segredo no Salão Azul de Kensington e transmitida em 20 de novembro de 1995. Sem aviso ao Buckingham, sem filtros, sem a máscara da diplomacia. Diante das câmeras de Martin Bashir, Diana quebrou o último tabu. Confirmou o naufrágio do casamento, éramos 3 nesse relacionamento. Um pouco apertado, não acha? Falou da bulimia, das tentativas de suicídio, da traição institucionalizada de Charles com Camila. Admitiu, sem rodeios, seu próprio caso com o guarda-costas James Hewitt. Não havia histeria em sua voz, nem autocomiseração, apenas a serenidade de quem finalmente rompeu as correntes. Cada palavra era um ato de resistência. O impacto foi instantâneo. Mais de 20 milhões de britânicos assistiram ao vivo. No dia seguinte, o palácio entrou em estado de emergência. Um mês depois, a rainha, em carta formal, recomendou que Charles e Diana dessem início ao divórcio. Ela não queria o fim, mas aceitou-o como a única saída de um labirinto sem saída. Em agosto de 1996, o acordo foi selado. Diana perdeu o tratamento de Sua Alteza Real, mas manteve o título de Princesa de Gales, a custódia compartilhada dos filhos e uma indenização que, mais do que dinheiro, representava o preço de sua liberdade. Pela primeira vez em 15 anos, ela não respondia a ninguém além de si mesma. E foi então que Diana começou a reconstruir-se. Reduziu seu envolvimento com dezenas de instituições de caridade para se dedicar apenas às causas que realmente a comoviam: a luta contra a AIDS, os refugiados de guerra, as vítimas de minas terrestres. Dispensou assessores que a sufocavam, refez seu círculo, trocou os vestidos de contos de fadas por linhas sóbrias e joias discretas. A princesa ingênua havia morrido, no seu lugar, surgia uma mulher cujo porte transmitia uma mensagem clara: eu decido. Viajava não mais como extensão da coroa, mas por própria iniciativa, voltando à Bósnia, visitando o Paquistão e África do Sul, sentando-se ao lado de doentes terminais sem luvas, sem discursos, sem a barreira do protocolo. Para William e Harry, ela foi mais do que mãe, foi uma professora de humanidade. Levava-os a hospitais, abrigos, zonas de conflito, ensinando-lhes que a verdadeira nobreza não estava nos salões dourados, mas na capacidade de olhar nos olhos de quem sofre. A imprensa, é claro, nunca a deixou em paz. Cada passo era espreitado, cada gesto dissecado. Acusavam-na de manipular a mídia, mas ela sabia, sem as câmeras, seu grito se perderia no vazio, com elas, pelo menos as causas que defendia ganhavam visibilidade. Não era liberdade absoluta, era uma liberdade escolhida, forjada no fogo das contradições. Já não a chamavam de a princesa de conto de fadas. Agora, ela era o símbolo de algo muito mais perigoso: a coragem de sentir, de falhar, de se reinventar. E foi nessa encruzilhada de vulnerabilidade e força que entrou em sua vida Dodi Al-Fayed. Um verão de 1997 que começou como um suspiro de alívio e terminou em tragédia. Pela primeira vez em anos, Diana permitiu-se ser apenas uma mulher, não um símbolo, não um alvo, não uma peça do tabuleiro real. No centro dessa nova história estava um homem cujo nome logo ecoaria pelo mundo, herdeiro de um império construído pelo pai, Mohammed Al-Fayed, dono da Rhodes e do Hotel Ritz em Paris. Dodi era produtor de Hollywood, habituado aos holofotes, mas com uma timidez que o tornava quase um estranho em seu próprio mundo.
Ele sabia o que era carregar um sobrenome pesado demais, por isso, não temeu a proximidade com a mulher mais fotografada do planeta. Foram apresentados pelo pai de Dodge, e a faísca surgiu em julho, quando ela aceitou passar parte do verão a bordo de um iate no Mediterrâneo. Os paparazzi os caçaram sem trégua, helicópteros, barcos, teleobjetivas espreitando cada movimento. Uma foto, em especial, correu o mundo, Diana beijando Dodge no convés. Para uns, era escândalo, para outros, uma provocação à monarquia. Para ela, segundo quem a conhecia, era algo muito mais simples. Pela primeira vez em anos, sentia-se desejada. Ria, lia, tomava sol, ligava para os filhos. Parecia feliz. Em fins de agosto, chegaram a Paris. Diana deveria voltar logo a Londres, mas Dodge insistiu. Uma última noite no Ritz, um jantar íntimo, a promessa de privacidade em seu apartamento. Não sabiam que a armadilha já estava armada. Desde a manhã, a matilha de fotógrafos cercava o hotel, ávida por mais um troféu. Tentaram fugir para um restaurante, mas a multidão os empurrou de volta. Jantaram em uma sala privada, sob a atenção de quem sabe que está sendo observado. Quando a meia-noite se aproximou, tomaram uma decisão. A decisão foi sair pela porta dos fundos do Ritz, um corredor estreito que levava a um beco escuro, onde um Mercedes preto os aguardava. Ao volante, Henry Paul, o subchefe de segurança do hotel, homem de confiança, responsável por garantir que a fuga fosse discreta. Mas nada naquela noite seria discreto. No banco traseiro, Diana e Dodge, lado a lado, os dedos entrelaçados pela última vez. Ao lado deles, Trevor Reis Jones, o guarda-costas, o único que usava cinto de segurança. Ninguém mais o fez. Como se a pressa fosse maior que a prudência. Como se o destino já tivesse traçado seu caminho. Era quase meia-noite quando o carro partiu em direção à Place de la Concorde, as luzes de Paris refletindo no asfalto molhado. Mas a cidade não dormia. Os paparazzi, montados em motocicletas, já os haviam localizado. As lâmpadas dos flashes cortavam a escuridão como facas. Henry Paul acelerou, tentando semear o caos atrás de si. As ruas se transformaram em um circuito de alta velocidade, onde cada curva era uma aposta, cada semáforo, um risco calculado. Até que o Mercedes mergulhou no túnel sob a ponte de El Alma. O que aconteceu nos segundos seguintes foi uma soma de erros fatais. O carro, a mais de 100 km por hora, perdeu o controle. O pneu dianteiro esquerdo explodiu ao raspar a lateral do túnel. O impacto contra o 13º pilar foi brutal, uma colisão que dobrou o chassi como papel alumínio. O Mercedes ricocheteou, arrancando pedaços de concreto da parede oposta antes de parar, retorcido, em uma nuvem de fumaça e poeira. O silêncio que se seguiu foi tão ensurdecedor quanto o barulho do acidente. Dodge morreu instantaneamente, o pescoço quebrado pelo impacto. Henry Paul, atirado contra o volante, não teve chance. Trevor Reis Jones, jogado para frente com força descomunal, sobreviveu por milagre, o rosto desfigurado, os ossos da face esmagados. Diana, no banco de trás, foi arremessada contra o encosto da frente. Quando os primeiros socorristas chegaram, ela ainda respirava, mas mal seus pulmões estavam perfurados, as costelas quebradas, a artéria pulmonar rompida. Sangue enchia a cavidade torácica. Os paramédicos trabalharam freneticamente no local, entubando-a, tentando estabilizar uma pressão que caía vertiginosamente. Às 0h26, a ambulância partiu em corrida desesperada para o Hospital Pitié-Salpêtrière. Por 2 horas, uma equipe de médicos lutou para salvá-la. Transfusões, massagem cardíaca, tentativas de conter a hemorragia interna. Nada adiantou. Às 4h da manhã, o Dr. Bruno Riou, chefe da UTI, declarou o óbito. A princesa de Gales, aos 36 anos, havia sucumbido a ferimentos incompatíveis com a vida. A notícia não demorou a se espalhar. Em questão de minutos, as agências de notícias dispararam alertas. Rádios interromperam programações. Telejornais abriram edições extraordinárias. E então, como uma onda, o mundo parou. Em Londres, o sol mal havia nascido quando as primeiras pessoas começaram a se aglomerar diante dos portões do Palácio de Kensington. Não havia gritos, nem protestos. Só um silêncio pesado, quebrado apenas por soluços abafados e o farfalhar de flores sendo depositadas no chão.
rosas brancas, lírios, velas acesas que tremeluziam na brisa matinal. Em Paris, diante do hospital, a cena se repetia. Estrangeiros, parisienses, turistas, todos unidos pelo mesmo choque, a mesma incredulidade. Como era possível? Como ela, a mulher que parecia tocar o mundo com um sorriso, poderia estar morta em uma estrada, como qualquer mortal? As investigações começaram imediatamente. E o que vieram à tona foi um rosário de falhas incompreensíveis. Henri Paul, o motorista, tinha um nível de álcool no sangue 3 vezes acima do permitido e traços de antidepressivos e calmantes. Como um profissional de segurança, responsável por transportar 2 das pessoas mais vigiadas do planeta, pôde sentar-se ao volante nessas condições? Os paparazzi foram detidos, mas soltos pouco depois. As fotos do acidente, vendidas por fortunas, circularam como troféus macabros. Por mais de uma década, inquéritos se arrastaram, teorias da conspiração floresceram, mas a versão oficial permaneceu: um acidente trágico, agravado por velocidade excessiva, perseguição implacável e uma cadeia de negligências que nunca deveria ter existido. Trevor Hayes Jones, o único sobrevivente, não se lembrava do impacto. Anos depois, em suas memórias, admitiria que jamais teria permitido aquela viagem se soubesse do estado do motorista. Mas naquela noite, confiou. Todos confiaram. Diana, acostumada ao cerco da imprensa britânica, talvez tenha subestimado o perigo. Não havia seus guarda-costas reais, nem o protocolo rígido que a acompanhava em solo inglês. Tudo foi rápido demais. Demais para reagir. Demais para entender que, em questão de minutos, uma vida que parecia renascer seria ceifada. Porque a ironia cruel é que Diana, naquela última noite, estava feliz. Ria no jantar, planejava o futuro com Dodge, falava ao telefone com uma amiga sobre os projetos que retomaria em setembro. Sonhava em mostrar Paris aos filhos, em voltar a abraçar causas que a moviam. Mas o destino não lhe deu essa chance. Morreu como viveu nos últimos anos, perseguida, exposta, vítima de um sistema que a idolatrava e a devorava ao mesmo tempo. Não foi uma guerra, não foi uma doença, não foi um inimigo declarado. Foi uma curva mal calculada, um segundo de distração, um mundo que a amava demais para deixá-la em paz. E quando a manhã de 31 de agosto raiou sobre a Europa, o luto já havia começado. Ela não transformou a monarquia com decretos ou cerimônias pomposas, mas com algo muito mais poderoso: a coragem de ser humana. Enquanto a realeza britânica se mantinha atrás de muros de protocolos e tradições, Diana os derrubou com um simples gesto, o de estender a mão. Não a mão enluvada de uma princesa, mas a mão trêmula de quem conhecia a dor e não tinha medo de mostrá-la. Foi assim que ela redefiniu o que significava ser real, não pelo sangue azul, mas pela capacidade de fazer o mundo sentir que, por um instante, a coroa pertencia a todos. E o tempo, que costuma apagar até os nomes gravados em mármore, não conseguiu apagá-la. Livros, filmes, documentários, séries, sua imagem resistiu à erosão dos anos, não como uma relíquia empoeirada, mas como um fogo que ainda queima. Mas não é nas telas nem nas páginas que seu legado verdadeiramente vive. É nas memórias daqueles que a viram ajoelhar-se para conversar com uma criança doente, sem se importar com as câmeras. É no silêncio respeitoso de quem lembra dela caminhando por campos minados, não com a frieza de um compromisso diplomático, mas com a urgência de quem sabe que cada passo pode salvar uma vida. É no aperto de mão que ela deu a um paciente com AIDS, quando o mundo ainda tratava a doença como uma sentença de isolamento. Diana disse uma vez: "Quero ser a rainha dos corações." E o destino, irônico, lhe concedeu mais do que ela imaginava. Porque ser a princesa de Gales era um título, mas ser a rainha dos corações era um reino sem fronteiras. E nesse reino, ela ainda governa. Não com cetros, não com coroas, mas com a única coisa que nenhum título pode comprar e nenhuma morte pode roubar: o amor de quem entendeu que, por trás da aura de celebridade, batia um coração disposto a se partir para que outros pudessem se recompor.